Amados, nós acabamos de ler um texto poderoso, forte, é muito forte. E quem anda no Espírito testifica e vê que é forte mesmo. Glória a Deus. E aqui vai dizer, a santidade cristã é oposta aos costumes do gentio. Eu prego isso direto. Só que é difícil o povo entender, né? Por quê? Porque eles não querem aprender de Jesus. Há muitos que estão entre nós ou dentro da própria congregação que congregamos, que têm dificuldade de querer compreender. A verdade é, eles não querem compreender. Eles não querem deixar a velha pessoa para trás. Eles têm dificuldade de entender que quando você era do mundo e era do diabo. Agora com Cristo, você é de Cristo, não pode repartir um pedaço seu para Jesus, um pedaço seu para o diabo, um pedaço seu para os anjos, um pedaço seu, aleluia, para os Exu, um pedaço seu para a santidade, um pedaço seu para a depravação. Não, tem que ser em espírito, em corpo e alma, na totalidade do nosso ser, que devamos dia após dia nos entregar perante a Deus. Não pode causar uma divisão. A Bíblia mesmo diz sobre isso. Não podereis adorar dois deuses ao mesmo tempo. Será que é possível brotar, jorrar de uma mesma fonte água doce e água amarga? Será que é possível da mesma fonte que sai, aleluia, a palavra que vem de Deus, que é uma palavra que adoça a alma, ou confronta, porque do mesmo jeito que vem doce, ela vem, aleluia, de uma forma que vem fazer com que nós entendemos que nós precisamos do conserto. A mesma palavra que vem de Deus é como tem um hino que diz, pregadores de rosas, pregue os espinhos também. E diz, porque hoje em dia só se vê pregar rosa. Hoje em dia só se vê pregar mamão com açúcar. Hoje em dia só pregam Danone, só pregam aleluia, coisa, aleluia. Como que se fosse ali, beneficente ali, para trazer algo que apraza a carne da pessoa. Para trazer algo que alimenta o desejo que a pessoa ela já tem. Quer ingressar na criminalidade, quer ingressar na imoralidade, quer ingressar na promiscuidade, quer ingressar na torpeza, na profanagem, quer ingressar naquilo que não parte da vontade de Deus. Mas hoje ainda eu posso pregar para vocês, ainda há uns que prega do jeito que Deus quer falar nesses últimos dias. Por que, irmão Vinícius? Irmãos, eu vou falar algo para vocês. Eu falei no culto hoje. Foi uma palavra, poderosa também. Só de ler a palavra já prega, não precisa pregar. Só de ler já dá a entender tudo. Já dá para entender no profundo o que está dizendo. É claro, é notório, é fácil de ver, mas muitos não querem. A dificuldade que muitos não querem aqui está dizendo a santidade cristã, ela é oposta aos costumes do gentio. Quem são os gentios? Os gentios são os desengrejados. Os gentios são aqueles que não têm fé. São aqueles que não têm religião. São aqueles que não adoram o Pai que estás no céu. São eles. E eles fazem de tudo que querem. Fumam, bebem, prostituem, casam, dão em casamento, separam, casam de novo. Eles fazem tudo que querem. Deita na cama com 2, 3 ao mesmo tempo. Aleluia. Eles não estão nem aí para nada. E aqui está dizendo que a nossa santidade, ela não pode ser parecida com aqueles que estão no mundo. A nossa santidade, o nosso chamado, o nosso andar, o nosso caminhar, o nosso ver, o nosso operar, o nosso agir, o nosso falar, o nosso pensar, ele tem que ser totalmente diferente do gentio. Eu prego isso direto. Tem gente que fala, nossa, que discurso de ódio do irmão Vinícius. Parabéns para essa pessoa. Será que é discurso de ódio ou discurso de salvação? É de salvação. Uma pessoa que ela não suporta ouvir a verdade é uma pessoa que está profundamente aprofundada no pecado. Porque uma igreja que não consegue abrir a boca para dar glória a Deus quando Deus está falando a verdade é uma igreja que está no erro. Está no pecado.
Uma igreja que vê que Deus está falando daquilo que testifica, que é a palavra, que é a vontade dele, daquilo que está padronizado, que foi deixado como mandamento. O povo não serve, não vai e está que nem um maracujá azedo e rugado, que parece que está chupando limão. A cada palavra que tu fala, ela chupa o limão. A cada palavra que tu fala, ela fecha mais a cara. Ela emborrece mais. Sabe o que é isso? É pessoa que está no pecado. Porque, irmãos, quando eu estou vendo que ainda tem gente que prega a verdade, eu choro, mas esse choro não é de arrependimento, é de alegria. Eu choro, as lágrimas descem, me emociono ouvir que ainda tem pessoa que prega a doutrina, a sã doutrina de Deus. Porque hoje em dia tem pastor que está dizendo para as irmãs, sabe o quê? Irmã, o seu marido foi ter com outra? Larga dele, pede a carta de divórcio e casa com ele. Se não der certo com esse outro que você vai casar, separa dele também e casa com outro. Olha que demônio dos infernos que está operando. É o demônio. Você acha que é Deus que está falando isso aí? Você acha que é o Espírito Santo que está conduzindo a pessoa para pregar um tipo de uma mentira dessa? Não é. E eu falo muito, eu vou voltar a falar. Ó, a santidade cristã é oposta aos costumes do gentio. Sabe o que ele está falando aqui em outras palavras? É porque o povo fala, não é isso aí não, você está interpretando errado. Não estou. Porque a palavra de Deus ela é rica, ela interpreta por milhões e milhares e bilhares de formas. Dá de se entender, desde que seja na motivação, no texto e no contexto. Desde que seja naquela linhagem. Que esteja falando de santidade, que esteja falando de cristão, que esteja falando que é oposto, que esteja falando de costume do gentio. Agora eu vou falar. Escuta aqui. Eu vou repetir. É tão profundo. A santidade cristã é oposta aos costumes do gentio. Um exemplo. Tu vai na igreja que tem uma fulana lá que se diz ser missionária. Ela está igual a mulher do cabaré. Tu fala, desgraça dos infernos. Tá virando o quê? A casa do meu pai. Eles não têm respeito com a casa do meu pai. E é por isso que eu falo e falo sem medo. Pode estar presbítero, pode estar diácono, pode estar bispo, pode estar pastor, pode estar padre, pode estar ancião, pode estar quem for, pode estar PM, a rota, a tático, a Rocan, o exército, a náutica, não interessa, a vontade, a verdade ela tem que ser pregada. Será que você é tudo isso mesmo, Vinícius? Eu não sou, mas quem está operando e quem está falando não sou eu, o Espírito Santo que habita em mim. É o Espírito Santo de Deus que está falando. Agora vamos lá. Você vai num culto que a mulher tá toda pintada. Se você for olhar pro cabaré, a mulher tá toda pintada também. Qual que é a diferença? Aí tem mulher que diz, que até participava dessa live aqui, que se pinta, que se borda, que se enfeita. E Deus diz em Pedro, o enfeite da mulher não é exterior, que seja interior no bordado, não seja no frisado, nos enfeites do cabelo, no pintado óleo igual a Jezabel fez, mas que seja no interior, no íntimo do teu coração. Eu vou falar, eu creio que vocês vão entender. Eu prego a verdade, irmãos, sabe? Às vezes o jeito que eu prego as pessoas falam, nossa, esse irmão é arrogante, nossa, esse irmão é ignorante, nossa, esse irmão ele julga, nossa, esse irmão sabe, ele faz a obra sem sabedoria de Deus. Irmãos, Deus está me dando autoridade para me falar, eu vou falar. Quer ver? A varoa ela não vigia. Ela se pinta, ela se borda, ela se enfeita. É make pra cá, maquiagem pra lá. 2,5 kg, parece uma barra de cocaína que ela gasta pra passar na cara. Ela usa ali, ela enfeita, ela adultera o uso natural por contrário à natureza. Só que se você for ver no baile funk onde as mulheres arrastam a tabaca, a rabeta no chão, vou falar logo assim, elas estão igualzinhas. E qual que é a diferença? Não, fala pra mim, qual que é a diferença? Vai no bordel, tá pintado. Vai na igreja, tá pintado. Ridículo. Tem que haver a diferença. Agora eu vou falar dos homens também. Os homens estão lá, os do mundo, estão torcendo para time, estão gritando para São Paulo, estão gritando para Palmeiras, estão gritando para Corinthians, estão gritando para tanta gente lá, estão adorando seus ídolos. Agora chega na igreja e não quer adorar a Deus, não abre a boca para dar um glória. Você acha que tá fazendo a vontade de Deus? Tá fazendo a vontade do diabo. Uma pessoa que ela fica muda lá.
São Paulo faz o gol, ela grita até ficar rouca. E diz ainda ser a bonita. Aí tem outras irmãs também que não vigia. Diz ser sagitariana, capricorniana, virginiana, leonina. Toma vergonha na cara. A santidade cristã é oposta aos costumes do gentil. Tem que ser diferente. Que crente que é esse que diz que tem signo? Daqui a pouco ela tá acreditando naquele olho mágico lá também, né? Aí tá lá com a pulseirinha do olho mágico. Não, é pra me proteger. É o portal do inferno, criatura. Abre o olho. Tão enganado com esse mundo perverso. E qual que é a diferença? Qual que é a diferença? Se eu andar de bermuda e sem camisa pela rua, mostrando meu corpo despido, qual que é a diferença do cristão que sou eu pro gentil? Nenhuma. Nenhuma. Não tem diferença, tá igual. A diferença é que um vai pro baile funk e o outro vai pro culto. Mas estão andando igual. Estão fazendo a mesma coisa, estão adorando a mesma coisa, estão se pintando na mesma coisa. Então Deus está falando que a santidade cristã é oposta aos costumes do gentil. Quer ver uma coisa? Eu vou pregar, Deus está me usando muito para falar esses dias. Embora eu preguei algumas vezes aí nessa semana, em seguida, glória a Deus, e Deus está usando para falar. E eu vou falar. Sabe qual que é a verdade? A verdade é que muitos que se dizem cristão, eu sou evangélica, é? Sei, tô vendo. Eu sou varão, é varão. Toma cuidado, que às vezes tá envergonhando o nome de Cristo. É uma vergonha dizer que serve a Cristo de tal forma que anda. Oh glória, é vergonha dizer que é cristão, que exerce a fé cristã, que vive nos padrão. É que nem vários jovens que eu conheci, estou conhecendo, como mulheres também. Eu conheci jovens que até aparentemente pareciam ser servo de Deus, mas falavam, não irmão, falou pra mim. E eu sendo novo convertido, eu fiquei quieto e falei, vamos ver se é tudo isso mesmo, porque o que fala não é a boca, é o testemunho, é a prática, é a vivência. O que fala, eu posso falar pra vocês que eu sou o cara, que eu prego, que eu vivo em santidade, mas o que eu faço é contrário. Então muitas das pessoas é que nem Mateus 15:8 diz, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração ele está longe de mim. Há muitos que disse para mim, não irmão, jovens, hein? Olhando assim parecia ser muito espiritual, parecia ser muito de Deus. Mas quando vi, postando foto com música de funk no fundo. Música que muitas das vezes o cantor pega o microfone para cantar e levar a jovem de 11 anos já querer descobrir como que é o prazer da vida. Muitas vezes pega o microfone para cantar e canta fazendo com que o povo se adeprava, se vende, se troca. Tudo isso por causa de uma bebida, de uma maconha, de uma farinha, de um baile funk, de uma volta de um carro. Tudo isso por coisas tão fúteis, tão coisas que não tem prazer. Muitas vezes o cantor lá pega o microfone para cantar e canta que pode, cuida bem dela, você não vai encontrar alguém melhor que ela. E quando vai ver, o cara tá apaziguando, deixando o cara tomar a mulher dele e ir para ser feliz. Uma coisa desgraçada. Aí diz, não. Vários falou para mim assim, não, eu sou espiritual, irmão. Eu sou do tempo da antiguidade. Eu falei, eita, é forte. Eu sou do tempo de muito tempo atrás. Eu sou de 40 anos atrás. Eu sou jovem, mas eu vivo aquela época, irmão. Aí você vai ver o fulano tá lá com foto de biquinho no Marílio Mendonça. Você não sabe o que é. Se é servo ou se não é. Estão adulterando, estão depravando a vontade de Deus. Dá pra ver uma coisa. Diz que é de espiritual, diz que é da época antiga. E tá lá postando foto com um bicão lá. Parece um bico de um corvo, uma égua. Ela tá lá. Aí faz o bicão lá, posta foto. E, amados, ser crente é ser separado. Ser cristão é ser um pequeno Cristo.
É andar como ele andou, é falar como ele falava, é fazer o que ele fazia, é executar o que ele executava, é querer ser como ele era. E ainda ele falou: sede santo como santo eu sou. Sede santo porque ele é santo. Santificai-vos. Ah, faz isso aí, apazigua os irmãos, vive em união, vive em paz e guarda a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Ele disse, só que o povo ele tem a dificuldade de obedecer à vontade de Deus. Deixa eu me encontrar aqui. E eu vou falar, porque essa passagem ela diz sobre santidade. Essa palavra diz sobre oposição. Quer ver uma coisa? Oposição. E aqui está dizendo, quer ver? Ó? Glória a Deus, deixa eu encontrar. Aleluia. Oh, Jesus querido. Aleluia. Aleluia. Se é que tendes ouvido e neles fostes ensinado, como esta é a verdade em Jesus, que quando o trato passado vos despojeis do velho homem. Sabe o que está dizendo aqui? Eu não posso ser como que eu era antes de encontrar Jesus. Você, mulheres, vocês, irmãs novas, jovens, você não pode ser do jeito que tu era antes de ter o encontro com Deus. Eu, jovem, homem, eu não posso ser do mesmo jeito que eu era antes de ter o encontro com Deus. Eu não posso ser do mesmo jeito que eu era antes de conhecer a Deus, porque até agora eu me batizei, confessei, levantei a mão, dobrei os joelhos descongentados, levantei a mão cansada, fui até ele, estou perseguindo. Não podemos ser igual o velho homem. E aqui é um dos acessos que dá para os usos e costumes. Falar, mas tá pregando uso e costume. Vamos pegar a vergonha na cara que cabe melhor então. Vamos pregar a vergonha na cara. Porque a fulana, ela ficava no boteco do seu Chico a noite inteira. Ou do Tonhão, que é um do lado da rua, outro do outro lado. Aí ficava lá a noite inteira, no Paragundá, no Paragundê, no forró coladinho, dançando pra cá. E descia forrosado pra lá e pra cá. A noite inteira. Pintava o batom, pintava os olhos, pintava a sobrancelha, enfeitava, alongava as unhas, nem se enfeitava, andava aqui, não, piriguete na rua. Aí hoje quer andar na mesma forma que andava pro Satanás, na presença de Deus. Será que procede isso aí? Quando eu prego, eu vejo que todo mundo vai na contramão do que eu estou pregando porque eles não querem aceitar. Eles não querem receber a dureza, assim como muitos não receberam a dureza da pregação de Jesus. Não é fácil, é estreito, irmãos. É estreito, irmãos. Eu não posso, aleluia, querer me converter a crente, sendo que eu guardo revólver dentro da minha casa ainda. Que tem o único objetivo de matar a pessoa, de tirar a vida. Eu não posso. Eu não posso querer aceitar Jesus e ainda guardar na minha casa um meio quilo de maconha, ou 1,5 kg, um tablet, uma caixa cheia de peça de maconha. Eu não posso uma coisa dessa. Ei, tu se pintava para adorar, para se vender, para se prostituir? Tu não pode fazer mais isso. O povo não entende. Tem que ser costume diferente, oposto. Ele se pinta, não se pinta. Eles adulteram, não adultera. Eles mentem, não mente. Eles se vendem, não se vende. Vive na santidade. Eles fazem o que faz porque quer e faz, acha que é legal. Você tem que fazer diferente. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tá entendendo, Glória irmãos? a Deus. Aleluia. Ó, eu prego. Às vezes, até, por alguns momentos, eu penso, será que eu tô errado? Será que o que eu tô pregando não é assim que Deus quer que eu pregue? Será que não tem nada a ver, não se enquadra no padrão bíblico? Será que não tem acesso a esse tipo de coisa que eu falo? Tem sim. Só que muita pouca pessoa aceita e testifica e confirma que porque é assim. Sabe por quê? Amados irmãos, Deus não está recebendo muita adoração, irmãos. Vou falar para vocês logo. Tem gente que entra na igreja e fica emburrado, não consegue dar um glória a Deus. Entra na igreja,
Parece que quase não chegou lá. Algumas pessoas, não podemos generalizar, algumas pessoas estão por um momento muito difícil. Perdeu o esposo, perdeu a esposa, perdeu o filho. Né? E não tem como ali ficar sorridente, feliz, festejando com a situação dessa. Mas todos os cultos, irmãos, todos os cultos, você vai lá, a pessoa está parecendo uma barata tonta, parada, morta espiritualmente. Não abre a boca para dar glória. Mas antes, na época do carnaval, pulava a noite inteira. Só... circunciso. Meu Deus do céu. Como que entendeu uma coisa dessa? Eu vou pregar a verdade. Muitos, quase todos, não são todos, mas quase todos, mais do que a metade, mais adorava o diabo, o capeta, o cão, a serpente, do que eles adoram a Deus hoje. Como assim, irmão Vinícius? É isso que eu tô falando. Para ouvir Extravasa, Ivete Sangalo, ia pro show, pagava, ficava em pé, sem sentar, né? Ficava sentado porque lá não tem cadeira em show. Lá, ficava lá, pulava, cantava, suava, perdia a sandália, perdia o celular, perdia a carteira, não tava nem aí. Aí hoje, vamos lá pro culto, vamos fazer um evangelismo? Tô cansada. Não consigo. Ficava a noite inteira na porta da biqueira, cheirando cocaína, fumando crack, fumando maconha. Ei, vamos pra vigília, vamos buscar Deus. Não, irmão, tô cansado. Tu não tá cansado, tu tá safado, tá sem vergonha na cara. Por quê? Porque fazia de tudo pro diabo. Agora pra Deus não quer fazer nada, quer entregar a mixaria. Quer entregar a pobreza. Você acha que Deus recebe? Irmãos, reflete comigo, você acha que Deus recebe? Por quê? Porque quando estava na mão do diabo, adorava a ponto de ficar 3 dias, 3 noites sem dormir. Para Deus não consegue na vigília porque acha que vai cansar. Tá 2 horas dentro do culto ouvindo a palavra, estão cantando, estão tendo interagimento lá. Aí já tá olhando pro relógio, doido para ir embora. Você acha que Deus recebe esse tipo de adoração? Uma pessoa que vai no culto assim é melhor nem ir. Deus não tá recebendo. Deus não está recebendo. Eu falo com a maior autoridade que Cristo me dá neste momento. Deus não está recebendo tais tipo de adoração. Se não for para você entregar o melhor, não faça. Que isso? Você vai entregar a mixaria? Tem gente que vai cantar Senhor meu Deus, quando eu... Dá vontade de dar um tapa. Acorda pra vida. É mais rápido o ritmo. Para, tu tá perdendo a noção. Tu tá perdendo o espiritual. Acorda, louva. Não é pra dentro que se louva, não. Tu tá louvando pra dentro. Solta pra fora, pra fora. É de dentro pra fora. De dentro pra fora. De dentro pra fora que nós temos que adorar o nome dele. Tem que partir de dentro. A pessoa impulsiona de fora pra dentro. Aí quer de fora pra dentro louvar. Quando eu, mano... Você vai... Tá morto, parece um velório. Tu tá na onde? Tu vai louvar desse jeito? Na ignorância, pra Satanás, ficava até rouca, pulava a noite inteira com as mãos pra cima. Pra Deus, tá morrendo, tá cansado. Você acha que Deus recebe, irmão? Sinceramente, medita comigo, você acha que Deus recebe? Tem gente que acha que adorar a Deus e que Deus já tá recebendo. Não, vou garantir minha salvação no culto cantando, batendo palma. Não tá, irmão. Não tá. Tem que entregar o seu melhor. Sabe por quê? Sabe por que Cristo não recebe qualquer coisa? João 3,16 diz, se eu não me engano. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu unigênito Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha aqui. Deus tanto fez por mim, para me entregar migalha para ele. Ó Deus, o que sobrar, que nem Caim. Olha lá o exemplo de Caim. Um Caim da vida. Deus tanto fez para chegar um Caim da vida. Fala, não, o que sobrar eu entrego. Sabe aquelas frutas podres? Vamos simbolizar, vou ilustrar para vocês entenderem. Uma pessoa trabalha na feira. Ela trabalha com verdura. Aí vende algumas verduras, vende outras, algumas estão apodrecendo, estão acabando. Ah, eu vou separar essa aqui para não jogar fora. Ah, eu vou dar pro fulano. O melhor não quer dar, mas quer dar o que está estragado. Quer dar o pouco. Ah, sobrou aqui, ó, vamos jogar fora. Ah, para jogar fora, então dá para ele.
Por que não tu pegou, não separou e deu do melhor? Por que não pegou ali da compra e falou, não, hoje eu vou separar para dar uma pessoa ali, ninguém deve dar o pior pro outro. Quem dirá para Deus? É para Deus, irmãs. Tá entendendo o que Deus está falando? Então, nossos costumes de cristão e santidade tem que ser oposto aos gentios, aqueles que não têm a Cristo. Então, fala para mim como uma pessoa, fala para mim. Ela quer andar do jeito que o mundo anda. É a mesma coisa de eu pegar e meter vários desenhos no cabelo. Fala pro cabeleireiro, ó, pinta aí, faz luzes, né? Escreve aí um Tony Qualtrin aí atrás. Escreve aí uma erva, uma pena, coloca uma pena do lado aí. Faz uns desenhos muito loucos aí, doidão. Faz uns desenhos aí pra ficar, sabe, daquele jeitão lá. E fazer e andar do jeito que nem o mundo anda dentro da igreja. Não dá, irmão, não cabe. Não cabe. Nós temos que ser separados. Outras vezes vereis quem é, quem não é. Quem é o verdadeiro, quem é o falso, quem é o justo, quem é o mentiroso. É o joio, o trigo. Outra vez verei a diferença entre o bode e a ovelha. Já pensou? Hoje eles olham para a igreja e vê a igreja cheia de luzinha. A igreja com as paredes pretas. Tá lá. Estão adorando a Deus. Você não sabia, não? A igreja com templo de muros, paredes brancas, o branco simboliza a paz. E o preto simboliza o quê? Treva. Treva. O preto simboliza treva. E as luzinhas neon? O que elas simbolizam, hein? A roxinha, a vermelhinha, a verdinha, a amarelinha, a rosa. Simboliza a casa de prostituição. Simboliza o ninho do inferno. Simboliza o hotel, o motel. Onde muitos crentes, por falta de discernimento, vão lá levar a esposa lá. O ninho do demônio, irmãos. Nós temos que ser diferentes. Nós temos que discernir. Nós temos que viver. Nós temos que ser exemplo. Outra vez, aquele que vai te olhar vai falar, não, esta aí eu vou ter respeito por ela, porque verdadeiramente ela é uma mulher de Deus. Agora anda que não é a mulher do mundo, que não é uma rapariga. Desculpa pela palavreada, e porque é assim. Anda que na promiscuidade. Vão até zoar, vão dar em cima de você. Vão achar que você é qualquer mulher. Vão falar, e aí, passa o seu número aí. E aí, como que faz pra ficar com você? E aí, como que faz pra gente se conhecer melhor, pra gente sair? Por quê? Porque você tá se portando como o mundo se porta. Eles têm que ver a diferença em você. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Você que é jovem, você tem que aprender que aleluia. Não, mas também as irmãs não vigiam. Se a irmã tá com a saia lá na coxa, quando ela senta, ainda fica com a perna aberta, e também a irmã também não tem caráter. Parte do homem, parte da mulher também. Por quê? Porque essa irmã tá com um vestido bem curto, de modo que dá para ver as peças íntimas dela, como o sutiã e as outras peças. Isso aí vai atrair o quê? Aqueles que não estão em espírito. Por quê? Porque a irmã não vigiou. A irmã não vigiou. A irmã quer mostrar as pernonas que ela tem. Tá lá, mostrando a coxa toda. Tá tipo uma mini saia. Tem irmã que é assim, elas não têm vergonha. Quer ver uma coisa? A mesma coisa que acontece no mundo acontece na igreja. Por que, irmão Vinícius? Me prova, eu provo. Eu sei, irmãos, eu sei. Eu já fui do mundo, irmãos. Eu conheci o mundo. Conheci os desejos de mulheres. Não que eu... Deus me livre, né? Tava procurando saber como que elas andam, mas tipo assim, por ter convivência. Sabe o que as mulheres do mundo fazem? Para ela se achar sensual, atraente, top de linha, sabe o que ela faz? Vamos supor que ela calça uma calça 44. Ela usa uma calça 44. Mas ela não vai usar 44. Ela vai comprar a 38. Ela vai comprar a 36. Porque quanto mais apertada a calça ficar, mais estigante fica. Ô, glória. E hoje tá cheio de mulheres assim. Que sobe no altar, que prega, que canta, que rege.
Não tem discernimento. Ela pega a saia dela, devia-se, né? Que a mulher ela tem um corpo um pouco maior, né? Tem mulheres que é diferente. Tem mulher magra, tem mulher mais forte, tem mulher mais cheia, mulher mais vazia. É assim. Mas tem mulher que ela quer o que? Não, o meu número é 50, é 46 a minha saia. Não, eu vou comprar uma... É 46, eu vou comprar uma 38. Vai ficar bem apertadinha, bem coladinha, sabe? Sabe? Bem coladinha no corpo. Elas fazem isso. O mundo tem esse objetivo. Então, quem é de Deus não pode ter a mesma vontade. Tá entendendo? Quem tá entendendo essa parte? Meu Deus. Aleluia. Eita, eu tô sentindo Jesus aqui. Aleluia. Meu Deus. Tô sentindo Jesus aqui. Acho que eu vou voar aqui. De modo que não preciso me bater, agarrar no teto, arrancar a lâmpada, dar capoeira, virar a estrelinha, meter o mortal. Não. Não preciso disso não, irmão. Isso aí é da carne. É da carne. Move por fora e por dentro nada, tá tudo parado. Nós tem que ser diferente, mover por dentro. E quando move por dentro, de automático se move por fora. Porque é de dentro para fora. Tá cheio de cristão, de cristã que acha que são, porque crente até o diabo é. Sabe o que eles fazem? Eles se comportam, aleluia, aparentemente na santidade por fora, mas por dentro tá cheio de imundícia. Se veste bem por fora, mas por dentro... Sabe por quê? Porque tá tentando viver Deus de fora para dentro. Ei, não sabeste, não leste? Que Deus começa no coração e do coração vai para a mente, da mente gera na alma, da alma transpassa para o corpo afora? É assim que funciona. Eu vou terminar aqui. Eu poderia dizer muitas outras coisas, mas estou sendo guiado pelo Espírito Santo. Vamos falar, né, numa língua que a gente possa entender melhor, em meio de interpretações, de comparações. Muita gente não vigia. Muita gente não vigia. Hoje em dia, irmãos, e eu tive consultando a Deus, eu creio que eu não falei, mas eu falei, Deus, por que eu sou assim? Eu perguntei para Deus, uma pergunta desafiadora. Uma certa madrugada eu perguntei para Deus, Deus, por que eu sou assim? Eu quero fazer tanto para o Senhor, eu quero fazer tanto para a tua obra. Eu me dou por completo. Eu sacrifico a mim mesmo. Eu deixo da minha vontade. E para mim não existe passeio. O meu passeio é em cima do teu altar. O meu passeio é ganhando alma, pregando a verdade, ensinando, corrigindo, exortando, falando, e sai que essa mulher não é tua. Falando a verdade na cara de quem for, não vai gostar de mim, vai falar mal de mim por fora. Eu não tô nem aí, o que importa é eu pregar a verdade. Em João 8,32 diz, só é liberto quem conhece ela. E conhecereis a verdade vos libertará. Mas eu perguntei para Deus, por que eu sou assim, Deus? Eu tanto quero fazer para ti. Eu tanto me dou. Eu tanto vou. Isso aqui é para a glória de Deus. Eu tanto me entrego ao dia de estar até esse horário em consagração com o Senhor. Não querendo realizar o desejo da carne, mas sim do Espírito. De entender qual é a sua vontade para a minha vida. De entender qual é o plano, de qual é o propósito, qual é o plano, qual é o destino. E mesmo fazendo tudo isso, tendo ali, tem gente que fala, não, o irmão está nas limitações dele. Quem disse? Bobo é você que acredita. É para caminhar uma milha? Vamos lá, de muleta, sem muleta, pulando, correndo. Vamos. É 1 milha, é 2 milhas, 3 milhas, vamos. Vai machucar a mão? Vai, vamos. Vai machucar a perna? Vai, fica, vamos. É tudo para a glória de Deus. Mas eu penso e paro, eu falo, Deus, por que tudo isso? E quanto ao mesmo tempo eu acho que eu não estou fazendo nada. Eu tanto faço e ao mesmo tempo eu vejo e falo, Deus, eu ainda estou em falta. Deus, eu estou me entregando por inteiro de modo que eu não tenho prazer em dormir, não tenho prazer em comer, não tenho prazer em beber, não tenho prazer em sair, não tenho prazer em festejar, não tenho prazer com nada, tudo é para a tua obra, é tudo para a tua leitura, tudo para a tua palavra, é tudo para o teu querer, para o teu céu, para tuas... E ainda assim eu me considero que eu não estou fazendo nada. E eu perguntei para Deus, por que eu sou assim, Deus? Enquanto eu olho para outras pessoas que estão lá no culto, com cara feia dentro do culto, irmãos, vigia.
Nós não estamos dentro do asilo, não, irmãos. Nós não estamos numa clínica de recuperação, não, que a pessoa foi internada compulsoriamente por causa da droga, do vício, do crack, da cocaína, da prostituição, da loucura da cabeça. Nós não estamos num lugar assim, não. Nós estamos na presença de Deus. Eu creio que tem gente dando glória a Deus nesse momento. E eu perguntei para Deus, vou finalizar agora. Deus, por quê, Pai? Eu tanto faço assim, para sua glória, você que me conduz a fazer, porque eu por mim sozinho não faria. Eu por mim ficava como muitos aí, eu vi hoje um cristão, um jovem cheio da idade, ele falou, se for para ficar assim, eu prefiro ficar em casa dormindo. Eu falei, eita preguiça dos infernos. O povo não vigia. E Deus não recebe qualquer coisa. A Bíblia diz sobre Nadab e Abiú, que foram oferecer um fogo que era considerado uma adoração estranha. Um fogo estranho. Sabe o que aconteceu? Deus os matou. Por quê? Porque Deus não recebe qualquer coisa. A Bíblia diz dos 2 filhos, não sei se é de Arão, de Eli, esqueci. Que tá lendo constantemente, às vezes esquece, dá um branco. O filho desse daí, não sei, de Eli, Arão, não sei, 2 filhos dele, diante da tenda, da porta da congregação. Foi apresentar qualquer coisa e ainda estava lá. Imagina esse jovem da modernidade, vivendo, adulterando, festejando, depravando, se corrompendo e ainda subindo no altar de Deus. Sabe o que Deus fez? Deus matou. A Bíblia diz de 2 também jovens, por nome Ofni e Finéias, de modo que tanto se depravou, tanto fez ali diante de Deus de qualquer forma, que Deus não queria mais os converter, Deus queria os matar. E Deus os matou. E tem crente que fala, Deus não mata não, irmão. Que Deus é esse que você prega? Para, que maldade, que Deus maldoso é esse? Você não conhece Deus. É Ele que dá vida, é Ele que tira a vida. É Ele que implanta o câncer. Glória, eu vou falar. Tem gente que está testificando aí porque já aconteceu em familiar. É Ele que põe paralisado na cadeira de roda. É Ele que arranca a perna. É Ele que permite perder um braço. É Ele que permite perder a metade de um cérebro, se possível, para poder salvar a alma. E Ele não está preocupado com o nosso corpo físico. Por quê? Porque veio do pó retornará. Mas Ele está preocupado com a vida após a morte, que se inicia a eternidade. Ou no inferno, quer dizer, no lago de fogo com enxofre que queima por resto da vida e não se consome, não se acaba. Ou no céu, ceando na boda do Cordeiro. Então, para finalizar, nós temos que ser diferente, irmãos. Quando alguém fala para você, não tem nada a ver, a Bíblia não fala de maquiagem, a Bíblia não fala de pintar unha, então, mas fala que Jezabel pintou os olhos, né? Lê lá, ó, no tempo lá da igreja primitiva. Jezabel pintava os olhos. Sabe por que ela pintava os olhos? Pintava o rosto? Enfeitava os cabelos? Sabe por quê? Para conduzir os homens de Deus à prostituição. E hoje diz que não tem nada a ver, né? E tem tanto pregador que prega cheio de sabedoria, não vou falar o nome por ética. Que é irmãos meus que tem uma sabedoria, prega lindo, é lindo de ver, tem chamado. Mas eles dizem, tem erro neles. Por quê? Porque eles não lêem, não examinam profundamente. Eles dizem, o texto, eu não vejo a Bíblia me respaldando tal coisa. Irmãos, tem coisa que já vem discernida, tem coisa que é preciso discernir. Tem coisa que já vem interpretada, tem coisa que precisa ser interpretada. Nem tudo está aqui, ó. Quando em Romanos 1 diz, vamos lá rapidinho para você ver, ó. Aqui, ó, prova, olha aqui, ó. Tá bom, fala que não tem, aqui tá falando que não tá falando de maquiagem, não tá falando de pintar unha, de pintar cabelo, mas olha aqui, ó, olha o que diz aqui, ó. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, a sujeira, para desonrar o seu corpo entre si. Olha só, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito e eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou as paixões e fama, aquilo que é de má fama, porque até as suas mulheres ouvem. Romanos 1, 26. Depois medita.
porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Pintou a unha? Já não é natural mais. É artificial. Pintou o cabelo? Não é natural mais. Pintou os olhos? Não é natural mais. Tá com a charginha, uma pintinha no rosto que você não gosta, passou uma maquiagem? Não é natural. E tudo que não é natural é mentira. Tá vivendo uma vida mentirosa. Um exemplo, ela tem 70, 80, 90 anos, como vejo várias mulheres na rua assim, parece uma boneca. Nossa, tu tá novinha, hein? Ó, que bonito, vai bailar na onde? Dá nem vontade de chamar ela de senhora, dá vontade de chamar ela, ô novinha. Sabe? Tem 70 anos, todo, sabe? No 80, se tiver alguém com essa idade, me entenda. Não tô falando de pessoas que não se enxergam. Ela tá lá, aí pinta o olho, alonga os cílios, passa um blush, passa um negócio, um batom todo borrado, vermelho, da cor que a pombagirama. E tá lá com uma novinha, mas ela tem 86 anos. Ah, deixa ela, irmão. Deixa, ela faz o que quer. Mas o corpo não é dela. O corpo não é dela. E tudo isso é uma mentira. Por quê? Eu vou passar uma maquiagem. Eu vou passar pela estética. Por quê? Porque ela não quer assumir que já está velha. Ela não quer assumir que está caída. Quer colocar um silicone. Ela não quer assumir que ela já entrou em dias. Ela quer andar como uma garotinha de 17 anos. E o que é isso? É verdade? Não, é mentira. Está vivendo uma mentira na sua vida. Então Deus está falando que nós devemos ser oposto aos costumes do gentio. Quando recebe essa palavra, diga glória a Deus. 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 Amém? Essa foi a palavra de Deus. É simples, né? Porém, tem um sentido, né? A Bíblia diz que a palavra de Deus ela não volta vazia. Ela vai e onde ela vai, ela tem um objetivo. Pode ser um irmão que nem saiba pregar, assim como eu. Né? Um irmão que fica dependendo do Espírito Santo para falar, porque não tem sabedoria dentro da Bíblia. E às vezes Deus fala toda vez que é invocado o nome de Deus e é aberta essa palavra, Deus fala. Fala de um jeito, fala do outro. Às vezes uma pessoa pega uma parte, outras vezes pega a outra. E nós temos que aprender de Deus. Então, quando alguém fala para você, a Bíblia não dá respaldo, você vai para Romanos 1:26. Você fala, você está vivendo como o gentio. Eles mudam o uso, eles trocam eita, minha perna deu cãibra aqui, Jesus, meu Deus. Eles trocam a natureza ao contrário à natureza. Ou seja, você veio do jeito que é. Viva. Viva do jeito que Deus te fez. Sua unha já veio preta? Sua unha veio amarela? Para que você quer pintar? Seus olhos estão rugados? Seus olhos estão com, como que chama? Olheira? Viva do jeito que você está. Durma mais. Nós temos que ser naturais. É difícil isso, eu pregar isso porque eu fiz diversas tatuagens no meu corpo e isso não levava em conta o tempo da ignorância. Agora vai eu fazer agora. Agora eu já sei. Quando eu fiz eu não estava nem para nada, eu estava na mão do adversário. Hoje é diferente. Deus me escolheu assim. Glória a Deus. Mas tem cristão que fala, não, vou tatuar uma tatuagem muito louca. Tatua aí, tatuador, Jesus Cristo. Coloca aí um coração sangrento aí. Coloca aí um coração sagrado. Coloca uma cruz. Faz um Jesus aí muito louco, muito bem da hora. Irmãos, é falta de sabedoria. Seu cabelo tá ficando branco, dá glória a Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o nosso Pai, os seus cabelos são mais brancos, mais alvos do que a neve. Então ele já nos criou para que nós ficássemos mais parecidos com ele ao passar do tempo. Porque Deus tem ali seus cabelos brancos, em sinal de honra. Sinal de velhice, porque Deus é muita antiguidade, sempre existiu. Deus e simboliza isso. Então você ficou com o cabelo branco, você está em imagem e semelhança de Deus. Dê glória a Deus, irmã.
Aleluia. Que você está parecida com ele. Você não tem que ficar parecida com uma Jezabel. Você não tem que ficar parecida com uma Anitta. Você tem que ficar parecida como Jesus, como Deus. É Deus, o Espírito Santíssimo de Deus. Oh, glória a Deus. Esta é a palavra, muito simples, mas porém poderosa.